Estamos de volta com esta conversa de peso hoje com o professor de matemática e de teatro, Fábio Ferraz. Fábio, antes de ires para a instituição evangélica, a Fundação Evangélica, né? Tu percorreste um caminho amador de teatro, né? Nos conta essa trajetória aí. Eu continuei trabalhando no Estado, dando aula de matemática e trabalhando com teatro voluntário, né? E aí pensamos assim, bom, não tem mais nenhum festival. E o que aconteceu? O grupo cresceu além da escola. Então quis formar um grupo de ex-alunos dentro da escola do João Ribeiro. E nós formamos um grupo de ex-alunos. Como tinha alunos que trabalhavam no sábado, então a gente teve a obrigação de abrir o grupo no domingo, para que eles pudessem trabalhar no sábado e ensaiar no domingo. E aí a gente começou a participar do Festival de Esquetes aqui no Novo Hamburgo, né, organizado pelo Fernando Vandenbusch. A gente começou aqui, então eu trouxe uma esquete em 2001 mesmo, né, e foram dois trabalhos assim que a gente estava iniciando, não tinha nem ideia do que era o festival, né, de esquetes, a gente não tinha ideia que era um caminho amador, né, eu não tinha nenhuma pessoa ainda na maquiagem, na iluminação, nada, tudo era a gente que fazia assim bem amadoristicamente mesmo, né? Daquele jeito assim bem... A maquiagem certamente era a maquiagem que as gurias tinham em casa. Elas faziam exatamente e a gente foi fazendo assim. E até a Rita de Oliveira participou numa dessas comigo, né? Numa dessas peças lá, numa dessas esquetes que a gente fez. E aí o resultado foi, para nós, assim, foi uma coisa não muito boa em termos do que a gente ouviu e tal. Mas o que eu disse para o pessoal, assim, vocês querem continuar? Eles disseram, queremos. Eu disse, então nós vamos continuar e agora a gente vai... que a gente conhece com o que a gente está lidando, a gente vai se preparar para lidar com isso. E aí, em 2002, a gente veio com eu entrei com 3 espetáculos amadores. 2 vindos do João Ribeiro, com a Voz do Mar e com o Andreuccio de Perúdia, e um com a Rita de Oliveira, um monólogo Grande Dia de Esmalho. Em cada categoria que a gente participou, nós ganhamos aquela categoria do festival, né? E ali eu comecei a ganhar os prêmios como escritor. Eu já tinha ganhado nos festivais estudantis, né? E ali eu comecei a ganhar como escritor os prêmios ali. O escritor começou praticamente junto com tudo, porque né? eu escrevia minhas peças, porque assim, ó, quem é que ia montar o que eu escrevia? Ninguém me conhecia, tinha que ser eu mesmo, né? E aí, ali começou, então, eu ganhei esses prêmios como escritor, e aí o pessoal de Gravataí estava lá e nos convidou para ir para o Festival de Gravataí, naquele mesmo ano. E aí nós fomos, o Flávio Ávila, o Daniel Assunção, convidaram para a gente para lá, só que a gente tinha que passar por uma seleção, e nós fomos selecionados. E aí levamos os trabalhos para lá, fomos premiados lá, coisa que a gente não esperava. Eu ganhei prêmio de escritor lá de novo, e aí eu comecei a participar dos festivais de esquete, aqui de Novo Hamburgo, festivais de esquete de Gravataí, e depois a gente foi para o FETARGS, que teve uma edição, e a gente foi também, ganhamos a eliminatória em Novo Hamburgo, foi quando eu montei a farsa do Virgulino, né? Aí fomos para a final em Erechim, e na final eu ganhei como melhor escritor, destaque de dramaturgia do Estado, e a Pea Borba, que trabalhava conosco, né, fez uma participação especial, ganhou como melhor atriz amadora. E o Cris Pereira estava nesse espetáculo e ele fazia o personagem principal. E eu tive, então, assim, no primeiro ano que eu entrei no Amador, eu não conhecia ninguém, né, aqui em Novo Hamburgo. Depois eu fui conhecendo, aí que eu conheci o Cris Pereira, o Lucas Krug, a Pea Borba, trabalhei com todos, dirigi todos, tive a oportunidade, a alegria de dirigir todos eles. Né? Depois fui conhecer a Elisa Machado, esse pessoal todo, a Cléia, todo o pessoal assim, que a gente acabou se conhecendo, a Alice Ribeiro, o pessoal que faz teatro aqui no Novo Hamburgo em movimento, né? O Quinho, que foi jurado de trabalhos meus. Então, todo um pessoal assim, que eu posso até estar esquecendo alguém, mas todo um pessoal que foi, e ali eu fui vendo como funcionava tudo e fui fazendo o meu trabalho, né? E aí, trabalhando no João Ribeiro, eu tinha uma colega que trabalhava lá comigo, a Liane Walsburger, e lá o marido dela era pastor na Fundação Evangélica, o Rudi Walsburger, já falecido. E lá, um dia ela levou ele para ver um trabalho nosso, que a gente apresentava para a escola, e ele disse assim, eu ainda vou te levar para a Fundação Evangélica, mas nós vamos almoçar com o diretor. Foram alguns almoços que eu tive com o diretor lá na época, né? E aí, eu acho que foi a 3ª ou 4ª vez que eu fui, ele disse assim, eu acho que agora vai dar, né? E aí, isso foi em 2002, 2001 para 2002, eu preparei todo o material, né, para levar para a escola e tal, com fotos dos meus trabalhos. E aí uma conhecida minha falou de uma outra escola. Eu fui para essa outra escola, larguei meu currículo lá. Eu me lembro que a diretora atendeu nessa outra escola e disse assim, tá, um dia eu vejo. Que baita recepção. Eu saí, né, caminhando assim, olhando para o chão e tal. No outro dia a fundação me liga e me chama para uma entrevista.
E aí, nessa entrevista, conversou a coordenadora da área de artes e tal, comigo, o diretor da época, né? Conversaram comigo e disseram assim, não, tu vai começar. Daí o diretor disse, nós vamos fazer um teste, nós não vamos assinar tua carteira, tu vai ganhar por hora, por aluno. Né? Isso foi em fevereiro. Em abril, dia 1º de abril... Dia 1º de abril não foi uma piada? Não foi uma piada. A minha carteira foi assinada para que eu pudesse trabalhar com os alunos como professor contratado da instituição evangélica. E eu estou lá até hoje. Né, desde 2002 até hoje lá. Só com teatro ou com matemática também? Com teatro e matemática. Eu comecei lá com teatro, só na fundação. Aí em 2002, teatro na fundação, né, com um grupo de fundamental e um grupo de médio. Aí em 2003, como a instituição evangélica é constituída pelo Pindorama, pelo Oswaldo Cruz e pela Fundação Evangélica, o Pindorama e o Oswaldo Cruz me chamaram para trabalhar com crianças, né, de 7 a 11 anos. Eu não tinha essa experiência, mas eu fui. E aí foi um estudo novo para mim, porque aí eu fui buscar, né, como trabalhar teatro com criança, que é muito diferente de trabalhar com adolescente. E fui trabalhar com as crianças. E eu vou te dizer assim, ó, que foi eu só tenho que agradecer a oportunidade que eu tive de poder estar nessa escola, porque ali eu pude aprender o ofício de professor de teatro e pude, assim, ó, como é que eu vou dizer, edificar como professor ali. Porque foi um exercício muito grande, né, de trabalhar com as crianças, e eu tenho gente, Dejair, que começou comigo um ano depois daí eu comecei no Pindorama em 2003, eles estavam com 6 para 7 anos, eles estão comigo até hoje. Eles fizeram todo o ensino fundamental, médio, ao meu lado, fazendo teatro comigo, e hoje estão no grupo de ex-alunos da Fundação Evangélica. E a Fundação te proporciona um espaço privilegiado para isso lá, né? Sim, sim. Eu cheguei a conhecer... Exatamente. É praticamente um museu de figurinos e adereços e coisas de teatro. Tem assim, a gente espaço. Tinha... Quando entrou o diretor atual lá, em 2005, o diretor Seno Leonhardt, que está lá com a gente, ele era diretor de uma outra escola em 3 de maio. E a gente foi para um evento que a Rede Sinodal tem. Porque a Rede Sinodal tem 2 eventos de teatro grandes. Um só para o ensino fundamental, que é o intercâmbio de teatro da Rede Sinodal, e o outro é uma mostra de teatro do ensino médio. Então, tu imagina assim, ó, é uma rede de educação que dedica 3 dias, onde todas as escolas dessa rede se reúnem, todos assistem teatro dos outros e debatem sobre teatro. Então, são 3 dias de aprendizado de teatro, exercendo teatro, né, com os professores presentes, com os alunos presentes, né, exercendo aquilo ali. Então, eu fui para aquele primeiro ano, em 2002, na fundação, o diretor chegou e disse para mim assim, tu vai participar da tese. Eu pensei, vou ter que escrever uma tese. Agora, né? Aí ele disse assim, não, ele me explicou e tal. A tese é uma sigla de algum... É a sigla, né? Aí eu fui para Curitiba com o primeiro grupo em 2002. Fomos para lá, apresentamos lá. Festival? Era a mostra de teatro. Uma mostra de teatro da Rede Sinodal que foi lá. Da rede. De uma escola lá que tinha lá, que tem lá, da rede. E aí a gente foi para lá apresentar lá. As escolas se reuniram lá naquela escola em Curitiba. Né? E cada ano numa cidade diferente. Eu sediei aqui no Novo Hamburgo em 2008 esse evento, nós sediamos ali na Fundação Evangélica, né? E o diretor, depois que entrou, o diretor Seno, que nem eu estava dizendo, a gente foi lá para 3 de maio em 2004, e aí ele era diretor lá, e a gente não sabia que ele ia ser diretor aqui depois. Né? E ele viu o nosso trabalho lá e tal, e depois ele veio ser diretor aqui. Quando ele veio ser diretor aqui, ele disse assim, não, nós vamos modificar essa história de teatro dentro da escola, vamos fomentar isso, né? E eu já tinha bastante alunos, né? E cresceu cada vez mais, né? E aí em 2009, até 2009 a gente tinha assim, a gente arranjava um espaço para fazer, né? Dentro de tudo isso. E a escola sempre apoiando, porque assim, ó, transporte, né? As idas para essas outras cidades, é tudo a escola que banca isso daí. E aí em 2009 tinha um galpão da marcenaria e a Eliana, que era coordenadora de artes na época, disse para mim assim, olha, a gente está querendo te dar o galpão para ti, que não está sendo mais usado para marcenaria, tu quer? Quero. E aí eu fiquei lá até 2013, só que o galpão já estava mais para lá do que para cá, né? Sim. E um dia o diretor disse assim, não, nós vamos ter que mudar essa história. A gente está construindo um prédio lá em cima, um andar a mais lá em cima, e quem sabe a gente transfere, eu disse para ele assim, mas lá em cima é ruim, porque assim, ó, às vezes a gente sai de madrugada, chega de madrugada dos festivais, das amostras, e aí é subir escada com figurino, com cenário, né? Aí no outro dia me chama e diz assim, tá vendo aqui era a cozinha da escola. Eu, tá legal, era a cozinha, mas nem não fiquei de nada.
tu quer ela para tua sala de teatro? Na hora eu disse quero. Né? E aí já comecei a desenhar dentro daquela cozinha um espaço teatral. Desenhei onde ficaria o palco, né? E aí a escola tem um grupo de funcionários que eu tenho um total apoio lá dentro, né? Da manutenção, da limpeza. São pessoas assim que o que eu preciso sempre estão à disposição. Né? E aí eu passei o desenho para o Wilson lá da manutenção e o Wilson já, não, nós vamos fazer isso aqui, vamos montar. Já fez o espaço para eu botar, porque os figurinos que tem lá são figurinos meus, de doação, que os pais vão doando. Tem coisa da época do João Ribeiro, de doação que eu recebi, que eu conservo muito bem. E aí a gente transforma, né? Só para te ter uma ideia, assim, esse ano, o espetáculo desse ano do ensino médio, que é sobre a Evita Peron, que a gente está montando, os figurinos todos eu tenho dentro da sala. Eu não vou precisar comprar nem mandar fazer nenhum. Só ajustar e adequar a época. Entende? Toda uma pesquisa de época ali dentro. Então, eu recebo chapéus, né, sapatos, tudo isso a gente tem tudo organizado lá dentro. E ano passado, como a gente tem um grupo de ex-alunos lá dentro também, que também forjou essa formação, chegaram um dia e disseram assim, olha, terminou nosso ensino médio, nós não queremos terminar, nós queremos continuar fazendo teatro. E aí eu tinha paralelo o grupo do João Ribeiro e eles. Um atendia, eu trabalhava a semana toda, atendia um grupo no sábado e o outro no domingo. E aí né, começou a ficar muita coisa para fazer. E aí o grupo do João Ribeiro também, cada um foi tomando um rumo e tal, e eu fiquei só com o grupo da fundação. Mas o que aconteceu? 3 do João Ribeiro ainda estão na fundação comigo. Né? Beleza. Ainda trabalham lá. E lá na fundação, então, esse grupo de ex-alunos, a gente começou também a participar de festivais amadores. Começamos nesse caminho para festival amadores, fomos para Osório, vários lugares, Gravataí, São Leopoldo, várias cidades para participar nesse festival, os festivais que tinham, Rolante também. E aí um dia eu cheguei para eles e disse assim, aí o diretor mandou construir um palco para a gente, construiu um palco para eles lá dentro da sala deles. Eu fiz o esquema do palco direitinho, aí a gente olhou aquilo e disse assim, pô, mas nós temos um palco, né? Cabem umas 30 pessoas aqui dentro. Por que em vez de a gente estar indo para festival, porque assim, Dejair, às vezes as pessoas têm uma ideia assim, escola particular, né? Não, a escola particular batalha como todos os outros para poder né, se manter. E aí o teatro também tem que se manter ali dentro, né? Ainda mais quando é um vinculado, mas não faz parte, é de ex-alunos. Então assim, todo o dinheiro que a gente ganhava em festivais e coisas assim, a gente tem uma conta do grupo, coloca na conta, aplicava para outro festival. Só que quando a gente via, a gente estava gastando em média quase assim de R$ 1.200 a R$ 1.500 por festival. Então esse dinheiro só ia e não retornava. E aí nós conversando, pensamos assim, a gente tem que ter um jeito de manter o grupo, porque ninguém ganha dinheiro com isso, entende? Digamos assim, esse grupo de ex-alunos não ganha dinheiro para se manter como, digamos assim... E aí vocês abriram esse espaço agora para... Aí assim, o que aconteceu? Falamos com o diretor, chamamos o diretor lá, o diretor assim, toca a ficha na ideia de vocês, vejam, a escola vai proporcionar algumas coisas, vocês entram com o outro e a gente faz uma parceria. Né? Então foi instalado o ar-condicionado dentro da sala, nós daí o grupo, com o dinheiro do grupo, a gente mandou fazer as cortinas, né? E aí foi instalado também os suportes para refletores, né? E o Anderson daí, como é iluminador do nosso grupo, entrou com um apoio técnico, dizendo, isso aqui tem que ser feito aqui. E virou uma sala de espetáculo. E virou um teatro de bolso. Teatro de bolso. Tá? A gente estreou ano passado, em novembro do ano passado, com um espetáculo infantil, né? O Grande Circo da Imaginação. A gente programou 3 sessões e a gente teve que fazer 4. Tamanha foi a procura por venda de ingressos, né? E esses ingressos revertem só para a gente poder manter o grupo. O grupo de teatro. Né? Eu vou ter que te interromper aqui, porque eu não posso deixar de falar uma obra-prima tua, que é O Quarto Sinal. Que tu escreveste especialmente para o Lorival e para o Arthur. Nós temos 1 minuto para tu me falar disso, que é um texto emocionante. Tá? Como é que foi? A história foi assim, o Cris me procurou, o Cris Pereira, que é o filho do Lorival, e queria um espetáculo para o pai dele. O Lorival, há algum tempo, já falava comigo, a gente se conhecia, através do Cris a gente se conheceu, né? E aí o Lorival disse assim, mas tu teria que escrever uma coisa para mim e tal. E aí a gente montou um espetáculo, Lorival, uma esquete, num texto da Cecília Meirelles, fizemos aquela experiência, e daí passou um tempo, a gente se conversando, mas sem montar nada. E aí, nesse meio tempo, eu virei com o padre do Cris também, batizei a filha do Cris e tal. E aí o Lorival disse para mim, o Cris quer falar contigo. Aí o Cris disse assim, monta uma coisa com o pai e com o Arthur, tem como escrever alguma coisa.
e aí a gente vai dar um jeito de dirigir, fazer. Eu assim, tá. Daí dizer assim, não sei se tu quer montar assim, um encontro deles numa praça. Eu assim, não vamos fazer encontro de 2 pessoas idosas numa praça. Vamos pensar um pouco, né? E aí a gente se reuniu na casa do Arthur, eu, o Cris, o Lorival e o Arthur. E enquanto eles falavam lá das ideias deles, e eu ouvia a voz do Lorival e a voz do Arthur, a história veio. Seriam 2 atores já, bem mais velhos, se despedindo do lugar que eles mais amavam, que era o teatro. Né? Esse teatro é a SEMEC 2? Não, porque eu não vivi essa época. Tu não viveu essa época? Eu não vivi essa época. Mas assim, ó, passa para quem conheceu a história e conhece a história, que tu tá te referindo também a SEMEC 2. Quando o Lorival entra e aquele teatro quebrado ali, né, que está sendo destruído, vem automaticamente na cabeça da gente a SEMEC 2. Fábio, é brilhante o teu texto, tá? Parabéns, assim, eu já vi 4 vezes o espetáculo, é emocionante. Muito obrigado. Tá? E é uma pena que o nosso tempo está terminando, né? Nós vamos daqui um tempo fazer outra entrevista, porque sobrou metade da tua história para a gente contar aqui. Tá certo. Tá? Muito obrigado, sucesso no teu trabalho. Muito obrigado. E continues com a tabuada e também com o teatro. Tá certo, então. Obrigado. Hein? Nada. Nós conversamos com o professor Fábio Ferraz, nessa conversa de peso nessa noite. Convidamos a todos a permanecerem com a nossa programação da Vale TV e nós voltamos amanhã.